Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de começar, vamos lembrar do nosso parceiro, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E o nosso convidado de hoje já queria trazê-lo faz tempo. E já comentaram aqui em outras entrevistas que ele tem muita história. Então eu não vou me demorar muito em apresentá-lo, porque só o nome dele é uma mega apresentação aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Mazei. Eu agradeço aqui o convite, estou muito feliz, eu acho seu projeto fantástico. Não sei se eu tenho tanta história assim para poder contar, né? Tenho certeza. Mas eu acho que a vida de todo advogado, acho que o advogado, ele é cercado de história. Eu acho que ele é um receptor de histórias. E você sabe, assim, é uma grande honra tê-lo aqui, né? Porque sua carreira é admirável, né? Um professor, mestre, doutor, pós-doutor. Deve ter muita coisa para contar. Isso aí vai ter muita coisa para contar. E se for pensar assim, né, meio fora assim da curva, né? Se eu for pensar essa parte da minha carreira acadêmica, ela já vem normalmente como é que funciona essa ideia da carreira acadêmica. Aí a pessoa ela termina a faculdade e tal, às vezes ela já emenda o mestrado, né? Mestrado, doutorado. E, na verdade, você vê como é que isso já é diferente. O meu processo foi um pouco diferente. Eu já tinha um tempo bem razoável, eu tinha já 10 anos, um pouquinho, acho que por volta de 10 anos de advocacia, quando eu fui fazer o mestrado. Mas já dava aula? Já, mas aí isso é legal. E, às vezes, as pessoas, assim, o que eu comecei a dar aula, olha como é que isso é legal. Eu comecei a dar aula em cursinho para a OAB. Comecei a dar aula de cursinho para a OAB, curso preparatório para a OAB. Então, assim, eu comecei assim, que às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar, eu falei, poxa, para mim foi ótimo. É muito legal, bacana. E era uma, como é que vai? Na época era diferente, tudo era diferente, né? O acesso a livro, a jurisprudência não era tão firme. Então, a gente, assim, dar aula para curso de preparatório era bem técnico, não era assim, aquela coisa de macete, não. Então, assim, para mim foi assim, foi uma escola mesmo. Para mim, eu aprendi muito. Aprendi muito não só como professor, eu aprendi muito como advogado, sabia? É mesmo? Isso é uma coisa interessante. Porque, olha só, eu costumo dizer, minhas peças diminuíram de tamanho depois que eu comecei a dar aula para a OAB. Porque eu vi que como é importante você ser objetivo. Você ser prolixo, como é que isso era ruim. Atrapalha. Então você, sim, a pessoa entender o que você quer, assim, qual que é o fato. Então, assim, as respostas. Então, isso para mim foi bem legal, Carla. Eu acho que eu nem tinha... Olha, eu rememorei isso aqui. Eu acho que eu comecei a dar aula em 1998, 99. Que legal. No século passado. Mas, falando em século passado, então, como você decidiu fazer direito? Você tem uma família ligada ao direito e tal? Foi por conta disso? Foi influência desse seu ambiente? Como você optou pelo direito? Olha, isso para mim foi até um obstáculo. E para mim, vou voltar nessa história. Essa história eu acho que é uma história interessante. Eu, lá atrás, muito tempo lá fazendo a faculdade, e eu já tinha, na própria faculdade, eu tinha uma independência financeira, tá? Porque eu tinha uma confecção. Eu e um colega, nós tínhamos uma confecção. Uma confecção. O nome da confecção era Injuriado, pra vocês terem ideia. Injuriado. E eu tinha essa confecção, então eu tinha uma digamos, para a minha idade, lá, uma estabilidade, então tinha uma independência. E eu tive que parar isso já no fim do curso, falei, mas é isso que eu quero. E ao mesmo tempo, talvez por ter essa independência, isso tudo, eu não me via numa situação, porque meu pai é advogado, então eu não queria trabalhar com meu pai. E assim, é difícil explicar, acho que só a terapia mesmo, para poder explicar o porquê, enfim.
Então eu tive que abandonar aquilo ali, ou seja, essa independência, para começar. E aí tanto que eu fui estagiar tardiamente. Eu fui estagiar já no fim do meu curso. Se ter o contato com o direito mesmo. Eu não comecei o direito com meu pai. Então aí eu fui trabalhei com, muito embora, sendo muito franco, né? Um estágio que quem assim me ajudou, né? me arrumou, foi o meu pai, né? E eu fui trabalhar com um cara assim que foi muito legal. Acho que a gente pegou uma época boa assim que a gente fez, que foi o Francisco Carlos de Moraes Silva, o Chiquinho e tal. Aí eu fui trabalhar com o Francisco e, poxa, a gente de estagiário, eu lá na frente, né, de estagiário, esse período que eu fiquei lá com o Francisco, eu fiquei com o Francisco de 90 até 2002, 2001, 2002, eu fui de estagiário até ser sócio, né? No meio do caminho apareceu o Nelson Cavalcante, que hoje é juiz do Tribunal Marítimo. Isso. A gente até brincava, né, que o escritório lá, quando eu passei a ser sócio, era Moraes Silva, por conta do Francisco, e Mazei, ok? Aí o Nelson virou sócio, né? Aí virou Moraes, vírgula, Silva e Mazei. A gente falava que o Nelson era vírgula. Então, isso aí quando... Aí eu sempre... Até hoje eu brinco com o Nelson, falei, Nelson, você, né, rapaz, o sujeito era representado por uma vírgula. Então foi bem bacana. E assim, isso para mim foi um pouco conflituoso na época. Tanto foi, eu vou contar duas histórias assim que são interessantes. Eu saí convicto para fazer o vestibular para comunicação social. E tanto que primeira opção, segunda opção, normalmente você colocava a segunda opção, um curso assim mais fácil, né, que se sobrasse uma vaga. E aí o meu lá na hora eu mudei para o direito, não falei com ninguém, ninguém, e coloquei comunicação social em segunda opção. Mas falei em casa para minha mãe e tal, meu pai, que era comunicação. Foi o que eu falei. E eu fui falar para minha mãe, na verdade que eu fiz o curso de direito, depois até de ter feito a prova, que eu falei com ela e tal, só depois. E meu pai então não sabia que eu tinha feito o curso de direito. E aí meu pai, quando descobriu que eu tinha feito o curso, né, tinha passado, né, em direito, quase teve um troço e tal. Mas aí depois a gente foi conversar e ele me entendeu. Isso foi assim, eu acho que meu pai sempre foi uma pessoa assim com muita, me deu muita liberdade. Eu fui trabalhar lá com o Francisco. E aí construí o começo dessa carreira foi independente. Aí em 2002 eu saí do escritório lá ficou o Nelson e o Francisco, a gente saía assim, de forma totalmente amigável, e foi o Francisco, até admirou na época, né, que eu falei, Francisco, eu quero sair porque eu quero ter a oportunidade de trabalhar um pouco com meu pai. Que legal. Aí eu falei assim, poxa, na verdade eu vou chamar meu pai para trabalhar comigo. E aí meu pai, a gente foi trabalhar junto. E aí a gente trabalhou, eu e meu pai, juntos até 2006. Quando aí meu pai teve um acidente, meu pai estava pescando e meu pai foi atacado aconteceu um acidente, foi atacado por abelhas e tal. Então, mas assim, eu tive essa oportunidade e eu aprendi muito nesse período que eu fiquei com ele, assim, que era legal, assim, era uma convivência assim de você ter seu pai, um amigo e o sócio ao mesmo tempo. Então foi bem bacana. Então foi bom, foi muito bom. E aí também, assim, nesse período também coincide, que é o período que aí eu começo, já quando a gente já estava junto, aí já começo a ter uma carreira acadêmica. Então foi nesse período. Então, assim, eu estou falando, a minha vida, assim, não é que ela não foi programada. Eu vou fazer vou lembrar assim, tem muita coisa que meu pai falava, cara, que às vezes aí só agora que a gente dá, nem dá valor. Vou até embaixo de declaração em mim mesmo aqui. Mas se encaixa na sua vida. Que a gente compreende. Que a gente compreende. E uma das coisas que ele falou, ele me lembra assim, muito, ele falou assim, olha, o que é a sorte profissional? Eu falei, pai, sorte profissional? Ele falou, sorte profissional
é você estar preparado para as oportunidades inesperadas. Ele falou, porque às vezes a vida, ela te cria algumas guinadas que primeiro que você não tem a competência de enxergar a oportunidade. Esse já é um problema. Porque às vezes você está na frente de uma oportunidade e você não enxerga. E o segundo, às vezes você não tem competência para aproveitar. Então eu acho assim, algumas coisas que eu tive assim, foi um pouco de sorte profissional, que poderia ter dado errado. Mas assim, foi assim, eu olhei e falei, poxa, isso aqui é a hora. Não, é tipo assim, é a hora, essa opção é a melhor. Vou te dar um exemplo, assim, alguns exemplos que como é que são curiosos. E, lá no mestrado, eu dava aula até então de processo civil, direito processual civil, tinha já publicações em direito processual civil, tinha 2 livros que eu tinha não só escrito capítulo, mas tinha coordenado, ou seja, estava ali, né? E eu, um dia específico, eu estudando execução, eu vi que eu tinha uma dificuldade, assim, para compreender a execução, estudando processo, de compreender a sistemática das obrigações. Eu falei, poxa, eu devia estudar mais direito civil. E eu, quando eu vi, né, eu me toquei assim, aquela coisa eu falei assim, poxa, mas vem cá, nós estamos com um Código Civil novo. Eu falei, pô, não tem melhor oportunidade para estudar direito civil. E aí eu mudei os meus planos e eu fui fazer um mestrado em direito civil. Ah, você fez em direito civil, mestrado. Meu mestrado foi em direito civil. Então, assim, o que para mim foi, assim, absolutamente fantástico, porque eu passei, assim, eu já tinha um tempo de advocacia, como eu falei, né? Eu tinha 10 anos de advocacia, então tinha uma maturidade como profissional, já conhecia razoavelmente o processo, e fui estudar e fazendo muito essa relação de direito material com processo. E nessas coisas assim, se eu ficar emocionado aqui agora aí, fique à vontade. E quem que eu encontro nessa vida, né, nessa situação, talvez, ou na minha concepção, a pessoa que melhor conjugou processo com direito material, que foi o professor Arruda Alvim, que foi o meu orientador. Olha, que então, bacana. Assim, então, aí foi o meu orientador, então eu estudei com Arruda Alvim direito civil. Nossa! Então, assim, mas eu falo, veja, vou voltar naquela ideia, eu podia ter ficado com medo. Então, a sorte profissional, você não pode ter medo. Então, assim, acho que isso foi bacana para mim. Aí depois, assim, você vê como é que eu poderia ter continuado no direito civil e tal, mas aí no meio, você vê como no meio um pouco mais para frente, eu já tinha os rumores do Código de Processo Civil, da mudança. Da reforma. Aí eu falei, poxa, então será que não é a hora agora que eu estudei um pouco de direito civil, fazer o doutorado em processo? Voltar para o processo. E aí o doutorado eu fiz em processo. Então, eu tenho um mestrado em civil e o doutorado em processo. E mais ainda, esse detalhe é muito importante. Eu fiz o doutorado também pensando na Universidade Federal do Espírito Santo, porque eu queria prestar concurso para a UFES. Tá. Eu falei, não, vou fazer o doutorado em processo e tal, né? Porque aí eu já vou estudando. E qual foi a minha surpresa quando eu termino o doutorado? Qual o concurso que abre? De processo? Não, de direito civil. De direito civil. E você tinha o mestrado. E eu tinha o mestrado, eu fiz o concurso de direito civil. E assim, na verdade, eu estava vim me preparando para o concurso de processo civil, que era inevitável, até porque o programa de pós, né, o mestrado, é em processo civil. Então, eu estava me preparando para o processo civil, mas abri o concurso de direito civil. Aí eu fiz o concurso, graças a Deus aí passei e tal. E aí hoje, assim, é o local que eu me encaixei, que eu acho que é esse ponto, que é o direito material e o processo. Perfeito, perfeito. Que legal. E dentro dessa caminhada toda, tem algum caso assim que te marcou muito? Não, tem um monte, assim, se for pegar assim, hoje, assim, se eu te falar de coisas assim, semana passada, outra semana, hoje eu trabalho muito
estou trabalhando muito com o direito das sucessões. Tá? É a cadeira hoje que eu ministro na Federal, lá na UFES. Nossa, então tem história, tem muita história. Não, e eu tenho assim, hoje, tem muita coisa. Assim, tem uma história que eu gosto muito tem várias. Porque o que acontece com o direito sucessório? Você vê o melhor e o pior das pessoas. Tá? Tem um ditado meio assim, mais ou menos assim: você quer conhecer um amigo, dissolva a sociedade com ele. Você quer conhecer o seu cônjuge, seu companheiro, tem o divórcio. Você quer conhecer a sua família, esteja num processo com sucessão, né, com herança. Esse é um ditado assim, que meio que... Só que às vezes você tem coisas assim que são muito interessantes, porque você vê o melhor, assim, então você vê coisas assim muito interessantes. Eu já vi exemplos assim, de você ver o melhor, efetivamente o melhor da pessoa. Como também em situações assim de como a morte, o direito sucessório, ele é muito complexo. Vou contar uma história aqui que às vezes quando conto em aula, esse é um dos casos mais legais. Tem muitos casos, muitas situações que eu sou chamado para trabalhar, nosso escritório é chamado para trabalhar pelos advogados, não pelas partes. Aliás, dando até uma dica para os colegas, hoje isso é um nicho muito interessante. Hoje, uma boa parte do que eu trabalho para, através não é uma consultoria a colegas, mas assim, um apoio a colegas em determinadas situações, especialmente envolvendo direito sucessório. Nada, além de parecer isso tudo, mas assim, isso é muito interessante, porque às vezes o olhar de fora ele ajuda. E em alguns casos, que é mais legal, cara, você tem 2, 3 escritórios, que isso para mim, olha como é que isso é bacana, os escritórios te elegerem para você vir colaborar com os escritórios. Então, embora eles estejam ali numa pendenga, e um desses casos que aconteceu, que não é, que posso dizer assim, que eu posso colocar aqui assim, que não é aqui no estado, se eu quero fixar bem, foi um caso muito interessante que envolvia um anel, a história do anel. Basicamente, assim, fazendo um resumo muito grande, era uma família que tinha um vínculo com a nobreza portuguesa e tinha esse anel que veio, né, acho que ele veio desde quando a família veio para o Brasil, a família portuguesa veio para o Brasil. Esse anel já era um anel que há algum tempo estava na família em Portugal. Tá? Era um anel que o filho mais velho, pouco importa qual era o gênero, e esse era um anel que ele tinha essa opção de ficar com esse anel, enfim. Bom, o que aconteceu? E aqui eu vou falar, e faço questão de colocar isso aqui em números. Isso aqui é um inventário que envolve esse patrimônio, envolvia coisa assim, perto de 400 milhões, 500 milhões, algo assim, bem... Talvez mais, tá? Mas eu vou botar em torno disso. Mas tinha o diabo do anel, que o anel parava, ou seja, o que nós vamos fazer com o anel? Porque, em tese lá, dos 8 herdeiros que tinham lá, os 8 blocos que tinham, todos queriam o anel. E aquilo criava um problema muito grande e tal, como é que vai fazer? Porque tinha gente com menos dinheiro. Pensei, então vamos colocar o anel para vender, quem tiver mais dinheiro. Não, mas poxa, você está se aproveitando da minha situação porque você tem mais patrimônio. Esse anel aqui, ele não representa dinheiro, esse anel representa a nossa família. Vamos ficar um anel um mês com um mês com outro. Ou seja, aquelas soluções que não... E eu num dia, eu tenho o hábito de dormir com um caderninho, uma caneta. Porque você fala de gravar, não, eu sou assim antigo mesmo. Às vezes eu nem sei o que eu escrevi no outro dia, mas eu durmo com ele lá. E qual foi a ideia que eu tive? Assim? Falei, poxa, por que a gente não faz, então, uma réplica do anel? Então, a gente vai ter o anel, ok? E vão ter as réplicas perfeitas do anel. E todo mundo vai ter um anel. E a gente faz um sorteio. Porque, inclusive, às vezes os colegas esquecem,
O sorteio é uma regra de partilha, tá? Tá lá no Código Civil, acho que é artigo 817. E a gente faz o seguinte, a gente vai fazer um sorteio. E a gente vai fazer um sorteio, então quem tirar vai receber na sorte. Mas eu falei, poxa, mas isso ainda vai dar... Se eu fui construindo, vai dar confusão e tal. Aí eu falei, poxa, quanto é que fica para fazer essa réplica? Quanto que é o valor para poder fazer essa réplica aqui? E a gente levantou para fazer uma réplica como era. E não era um anel assim de grande, assim, cheio de diamantes, esmeraldas, não. Mas era um anel assim que tinha uma quantidade de ouro. Então, um anel, para fazer aquele anel ali, era mais ou menos uns 100 e poucos R$1.000, para ficar uma réplica perfeita, utilizando e tal. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, olha a minha sugestão que eu dei. Quem não receber o anel, o original, ele vai receber a réplica, ok? E ainda vai receber, para poder compensar isso, o equivalente ao dobro do valor do anel. Como se fosse um patrimônio, ou seja. Então, isso aqui, então, o valor desse anel aqui, ele tem que valer 3 vezes. Tá? No mínimo 2 vezes, né? Então, nós vamos fazer isso aqui e para poder compensar. Claro. É como se fosse uma compensação. Até eu brinquei, assim, é como se fosse uma indenização de dano moral porque eu perdi o anel. E fiquei com a réplica. E quando eu pensei nisso, olha como é que esse caso é curioso. O que eu já imaginei? Que algumas pessoas, no fim, não iam querer o anel. Que, na verdade, aquilo era uma discussão muito mais... Qual foi a surpresa que a gente teve? Quando a gente fez isso, todo mundo concordou. Na hora que apareceu o dinheiro lá, além de você ter a réplica, na época, se não falha a memória, dava uns 400 e poucos R$1.000. Ou seja, era um anel e um apartamento. Ou seja, era um apartamento. Das 8 pessoas que estavam disputando o anel, quantas que desistiram? 6. 6. Então, esse caso, por que eu gosto de contar esse caso? Esse caso é um caso que ele mostra como o direito sucessório ele é psicológico. Então, na verdade, e isso desembocou, propiciou a resolução do inventário, porque as partes começaram a conversar. Então, foi muito interessante. Então, esse caso, para mim, me marca, porque foi um caso assim que... veja, um anel, ele parava um inventário todo. A resolução desse caso não foi uma resolução barata, faz a conta aí. É uma resolução cara, mas foi algo que conseguiu que a coisa fluísse. Porque no direito sucessório, o que acontece muito? Por isso que eu falo assim, as histórias são várias, tem muita história assim, algumas são até engraçadas, assim, outras são tristes, mas assim, quando a pessoa, as pessoas, quem sabe direito de família, conhece direito sucessório. No plano técnico, primeiro, isso é falso. Por quê? O direito sucessório demanda, primeiro, conhecer muito de direito patrimonial. Tá? O que nem sempre é o conhecimento de quem trabalha com o direito de família. E as relações familiares, quando você olha o direito de família, são núcleos mais próximos. E não é como a família em si. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas, o filho, o pai, a família, ela em vida, ela tem determinados silêncios. Ela respeita determinadas situações porque aquilo está em vida. Então, em respeito da pessoa. Mas quando a pessoa morre e ela se posiciona como herdeiro, aquilo eclode. Então, é muito difícil. Então, um caso assim que eu lembro, foi um caso também de fora, e também contratado por escritórios também de advocacia. A gente estava vendo e eu via que tinha um ruído entre 2 irmãs que eu não conseguia compreender muito bem o problema. Qual que era o problema em si. Porque tinha uma que sempre... E assim, ela não era uma pessoa difícil. Ela era uma pessoa assim, muito... Mas com aquela irmã, aquilo tinha...
E aí, um dia, numa conversa dessa, assim, mais... né, até tomando um vinho, no escritório, no escritório do advogado dela, eu fui e falei, poxa, mas você tem alguma mágoa e tal? Aí ela foi e falou assim, não, o meu pai, olha como é que é interessante, o meu pai sempre teve fulana como predileta. Então, aí eu vi que, e eu comecei a conversar com ela, assim, da onde que ela tirava isso? E uma hora que foi, assim, muito curioso, que ela falou assim, olha, na festa de 15 anos de fulana, quem cantou, quem foi lá, que foi o convidado, foi o Lulu Santos. Na minha festa, quem cantou foi o Paulo Ricardo, já em baixa. Depois, já em baixa. Então, aí o que ela disse? A outra talvez tenha uma festa de 15 anos. Então foi, veja, e aí qual foi o trabalho, assim, que foi muito legal esse caso. Olha como é que essa história é bacana. Eu falei, olha, chega para os colegas, só nós temos que trazer essas duas aqui. A outra irmã tem essa dimensão, dessa mágoa e tal. A reaproximação das irmãs que levou a paz para o inventário. Olha só. Então, assim, estudar... Então, assim, o direito sucessório, ele é muito mais... Então, assim, o direito sucessório, além de ser muito técnico, porque ele envolve relações familiares, envolve a questão da titularidade, envolve muito processo, sim. Envolve parte tributária, enfim. Mas ele tem ele tem esse detalhe das relações pessoais. Exige até uma psicologia. A psicologia, não, é total. E veja, cada vez mais isso fica com uma ideia muito mais forte nesse sentido, porque hoje a gente trabalha com uma ideia muito grande de fragmentação das famílias. E isso é interessante, que enquanto o direito das famílias, né, trabalha com a ideia do afeto, né, o afeto, isso é pouco relevante para o direito sucessório. O direito sucessório, ele é, por excelência, patrimonial. Então, então, a gente tem, então, as histórias são várias, é muita, assim, muita história que vai acontecendo. Assim. Então, assim, todo dia eu me lembrei dessas aqui, mas tem mais, tem muito mais. E você chega a se emocionar com esses clientes, com essas pessoas? Você é muito emotivo? Você... Não, claro, poxa, tem uma história que também que eu gosto de contar. Isso é da época do meu pai. Olha só. Foi essa história, assim, ela é bem interessante. Muito antes da Covid, né? Aconteceu, meu pai estava vivo, isso aí, talvez 2005, por aí. A gente fez um planejamento sucessório. Para uma determinada pessoa e tal. Basicamente, esse planejamento sucessório, ele estava escorado numa situação de seguros. Tá? Por que isso? Porque ele era um empresário, uma pessoa com muita dívida, fazia muita dívida, então qual era o risco que ele tinha? Isso a gente montou, explicou isso para ele. Porque ele não adiantava ele ter, talvez, muito patrimônio. Qual que era um risco? Ele, como avalista da empresa, ou seja, naquelas operações, ele falecendo, afetar o patrimônio. Então, falou, olha, isso era da operação dele. Utilizar o patrimônio sempre para alavancar e tal. Então, estou fazendo um resumo muito grande, mas era isso. Sim. E, veja, ele tinha um irmão que, numa situação muito semelhante, era um sócio, que talvez não deu tanta importância a isso e tal. Passa o tempo, foi feito, né? Agora, recente, pós-Covid, houve eu estou no Sam's Club, estou lá no supermercado, e de uma hora assim para outra, estava até com a minha mãe lá na hora, me vem uma jovem bonita, né, assim, bem mais nova do que eu, e me dá um abraço assim, do nada, assim, olha para mim, me dá um abraço assim, apertado, aí eu falei, aí minha mãe olhando para mim, eu falei,
né, que situação é essa aqui, né? Eu fiquei assim, aí ela falou bem assim, doutor Rodrigo, o senhor não está lembrando de mim, eu sou fulana, tal. Era filha de uma que era muito pequenininha lá na época. E ela falou, olha, o meu pai e o meu tio, agora aí, depois da Covid e tal, eles fazendo uma viagem de carro, eles vieram, aconteceu um acidente, eles vieram a falecer. Aí ele falou bem assim, aquilo que o senhor tinha conversado lá atrás, porque eu tive uma conversa com a esposa e ela foi junto, mas eu não lembrava disso tudo. Aí tudo que o senhor falou lá atrás, naquela questão do planejamento, a questão do seguro, isso protegeu a nossa família. E o que está acontecendo agora, ao contrário, com a família, né, dos meus primos? Eles acabaram ficando numa penúria. Nós que estamos ajudando. Aí ele falou assim, ela falou, olha, então se não fosse, né, então a gente agradece. Aí ela falou assim, eu até procurei o senhor, fui lá no escritório, já não era mais e tal, não consegui. Aí eu fiquei assim, ela falou assim, olha, assim, e minha mãe, ela fala o nome do senhor o tempo inteiro, porque foi graças ao senhor que a gente conseguiu sobreviver, ter esse alento e tal. E aquilo assim me emocionou bastante. Depois, aí eu passei o telefone, a mãe dela, né, já foi lá no escritório, aí conversou sobre isso. Então, então, assim, é uma história, você vê, mas foi por acaso. Aí eu até brinco, né, falei, mãe, ainda bem que era a senhora que estava do meu lado, né? Imagina se a minha esposa não assistir. Porque o que é isso? O que é isso? Mas foi um caso assim. Então, assim, às vezes isso acontece. E isso é legal porque o advogado, a gente não tem. É diferente um pouco do médico. O médico, assim, eu curei, né? O engenheiro, o arquiteto. Eu curei, não, ajudei, né? Colaborei. Mas, assim, o mundo nosso é um mundo muito abstrato. Sim, sim. Essa coisa às vezes a própria dificuldade que a gente tem de o próprio processo chegar num resultado final. Sim. Isso assim, então quando você vê algo assim que você de alguma maneira gerou conforto, então assim e isso dá um alento pra gente, assim, pra gente continuar trabalhando. Porque o processo é sempre penoso para as partes, né? Qualquer processo, eu vejo que... Eu tinha um professor de processo civil que ele sempre falava isso. O processo não é uma alegria para as partes, né? Estar num processo é sempre penoso, uma aflição e tudo mais. E quando termina e a gente também não sabe, né, lá na frente alguns resultados, e saber que faz tanto efeito assim é muito bacana. E isso é um dos pontos que eu mais tenho tentado me pautar. Eu costumo dizer, eu adoro esse exemplo. A gente tem isso é legal até para a gente fazer uma reflexão. A gente tem muito uma ideia de um fetiche pela propriedade. Tá? Isso é um fato. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes um exemplo que eu gosto de dar. Eu falo assim, fulano, o que você prefere? Eu posso te dar a propriedade deste bem aqui, ok? Mas ao invés de te dar a propriedade desse bem, eu posso te conceder um usufruto vitalício. Aí ele fala, mas por quê? Eu falei, agora inverte... Pensa então se fosse ao contrário. O que você, se você quer a propriedade ou você quer o usufruto vitalício? Eu falei, pensou? Aí ele falou, não, porque aí em regra a pessoa ainda fica naquela pensando na propriedade, mas quando você inverte você fala, então imagina que a parte contrária, a propriedade vai ser sua, só que ela vai ter usufruto vitalício. Aí ele fala assim, então você é o proprietário, mas quem vai usar e fruir isso aqui até a morte vai ser outra parte. Aí a pessoa fala assim, olha, por que eu gosto de fazer essa comparação? Às vezes a pessoa demora, ela não vê a resolução, ela projeta uma resolução no processo lá na frente. E ela fica esse período todo sem poder aproveitar do resultado do processo.
Então, isso às vezes, assim, esse pragmatismo o advogado tem que ter. É verdade. Quantos processos que aí não ficam se discutindo e no fim da história você não está discutindo propriamente, você está discutindo teses jurídicas, mas você não está mais protegendo efetivamente o direito lá para o seu cliente. Então, eu acho assim, trabalhar especificamente com... Isso para mim já tem um tempo razoável, mas eu consegui enxergar isso muito mais claro, trabalhando muito com o direito das sucessões e porque essas relações elas são muito claras. Como as pessoas ficam brigando por essa questão da herança. Às vezes perde até o bem. Não, perde o bem, não. E como isso vai definhando o patrimônio e as relações. Então, eu acho isso assim. Então, isso para mim foi. Hoje é uma lição muito grande. Eu consigo enxergar isso o melhor. Eu tento melhorar na advocacia nisso. Que bacana. E fala pra gente, na época da pandemia, você teve um projeto do Direito e Vinho. Como é que foi isso? De onde surgiu? Como é que... Bom... E você é apaixonado mesmo por vinhos? Sou apaixonado por vinho, sou apaixonado. O que aconteceu lá, assim? O Direito e Vinho, ele vem por vários motivos, mas a primeira coisa que aconteceu, quando eu tinha 2 semanas de pandemia. Que eu, com 2 semanas de pandemia, o que eu vi que era importante? A ideia de manter a rotina. Uma rotina saudável. Porque com 2 semanas de pandemia, eu já projetei, não imaginava que fosse ser tão longa. Mas eu imaginei que fosse ser alguma coisa dura, como foi. Foi muito mais do que eu imaginava. Mas eu projetei algo... E a rotina, ela... num bom sentido, ela faz bem para a cabeça. E nessas 2 semanas, eu me toquei de uma coisa. Eu, professor lá da universidade, eu falei, olha, eu sou servidor público. Eu vou ficar sem dar aula? E aí, o que eu comecei a fazer? Nos horários da minha aula, um programa que a gente já tinha no escritório, antes, inicialmente foi com um programa que era meu, particular, mas mais adiante a universidade concedeu isso para a gente. Eu fazia aula ao vivo, ou seja, virtual, passava o link, que a gente já tinha um contato que já tinha começado as aulas, eu passava, olha, quem quiser assistir, eu vou fazer a aula como se fosse uma aula normal. E vou deixar isso disponível para quem quiser assistir depois. Isso vai ser facultativo. Mas eu criei a rotina e eu não parei de dar aula. Ok? Me ajustei e tal. E aí, só que assim, falei, poxa, eu não vou ficar fazendo só dando aula. E aí, onde que entrou o Direito e Vinho? Porque ele era justamente na sexta-feira, 7 horas da noite. Então, eram lives que eu fazia, que era como se fosse para demarcar não só o horário, né? A noite tal que tinha, né? Mas assim, poxa, encerrou a semana. Tá na hora, poxa, já podemos tomar um vinho, relaxar e tal. Então era um momento assim. Então aquilo me ajudou e acabou ajudando um monte de gente. E o projeto foi tão interessante, cara, que eu convidei, foram 20 e poucos professores, foram só professores, doutores de universidades, com um programa de pós-graduação e todos eles com um grupo de estudos registrado na CAPES. O Direito e Vinho, ele foi um projeto que era ligado como fosse um projeto mesmo, um projeto de estudo. E a gente fazia o seguinte, com um convidado, a gente escolhia um vinho, um tipo de uva e um tema do direito. E a gente conjugava isso aí, né? E a gente convidava todo mundo, eu e o convidado, a gente ia falando, era no Instagram, a gente ia falando, eu falava um pouco sobre... tinham convidados que conheciam mais vinho, né? Então, quando o convidado conhecia menos vinho, eu falava um pouquinho mais e ia mostrando para ele os pontos que tinham com o tema. E nós íamos dialogando. Aí, por exemplo, teve dentro dessa concepção, por exemplo, um que foi bem bacana, por exemplo, teve a Taná com a Fazenda Pública em Juízo. Bom, mas o que isso tem a ver? Poxa, a Taná é como uma uva que ela é mais rígida,
né? Ela tem uma rigidez, você não tem tanta liberdade para trabalhar com ela, que é como o processo. Que bacana. Tá? Aí a Pinot Noir, que é uma uva assim mais sofisticada e tal, com arbitragem. Ah, que legal. Então aí que a gente foi, então assim então foram vários, assim, então a gente foi conjugando alguns temas nesse sentido. Por exemplo, o vinho do Porto, que é um vinho, né, que é ligado assim normalmente ele é aberto quando você está em família, com as ações de família. Ah, que legal. Então todas assim tinham algum link, né? Tinha algum link. Então, e isso foi muito engraçado porque não foram só as pessoas do direito que assistiam. Aí tinham médicos, engenheiros, os colegas, e ficava todo mundo esperando. Então não, eu tive que mudar o horário, para você ter ideia, era 19 horas, porque 19 horas, como era redondo, algumas lives e tal, era muita gente assistindo, elas caíam. Então, aí como caía, aí nós começamos a colocar uns horários, tipo assim, 19h14, 19h13, para poder pegar um horário que não caísse. Teve live que a gente chegou a ter 2.000 pessoas assistindo. Nossa, que legal, que bacana. Teve uma que eu gostei pra caramba, que caiu, mas foi bem legal. Foi sobre tecnologia, né, processo, tecnologia, com a uva Pinotage. Aí eu falei, mas por que a Pinotage? Porque a Pinotage, ela é um clone, ela é uma uva que decorre da tecnologia. Então foi assim, legal, todos tinham... Aí era muito legal, assim, os comentários, aí o pessoal, não sabia isso dessa uva e tal. E aí o pessoal do direito curtia, né, muita gente do direito, porque, como eu falei, os professores foram assim, professores de ponta, né? Professores de ponta, né? Foi um professor de ponta. Então foi muito bom, assim. Então aquilo marcava tipo assim, como fosse o sextar, tipo assim, agora está autorizado. A abertura do fim de semana. Então, eu volto e meia ainda, aí um dia eu recebi uma mensagem de uma médica, ela falou bem assim, olha, graças ao direito e vinho, eu mantive a minha sanidade. Tá vendo? É isso aí. Era muito bacana. Acompanhei bastante, viu? Muito legal. Agora a gente entra numa fase aqui da entrevista que é um bate-pronto, né? Um ping-pong. Eu falo, você diz o que vem à cabeça. Nunca diga a um advogado. Nunca diga para o advogado que é fácil. Direito nas redes sociais. Olha, é inevitável. Alvará é? Alvará é a liberdade. A liberdade em todos os sentidos. Justiça é? Justiça, eu não sei se mas deveria ser o sinônimo de democracia. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita no processo? O litígio gratuito. Que diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Eu vou... É que eu não vou dizer assim... Eu não tenho como falar isso numa palavra. Eu acho o seguinte, cada um tem uma ideia, né, de que a vida do outro é mais fácil. Eu acho que o advogado, isso é quase como uma piada dizer que o advogado tem uma vida fácil. Desculpa você até me estender, mas assim, não dá nem para falar assim que o advogado tem uma vida fácil. Como juiz também, eu vou dizer assim, então, quebrando um pouco aqui seu protocolo, e eu gosto de dizer isso, eu acho que todo juiz deveria um dia ter passado pela advocacia, mas eu vou dizer também o contrário. E aí foi a experiência que eu tive lá no TRE. Todo advogado podia passar um tempo como juiz. Ser juiz também não é fácil. Imagino. Ainda mais no TRE, né? Processo físico ou eletrônico? O processo eletrônico, ele é inevitável. O processo... mas a gente tem que ter... o processo vai ser eletrônico, mas de uma forma mais democrática. Nós precisamos de um processo eletrônico mais democrático, mais acessível. Mas o processo, sem dúvida, é eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Depende. Aí eu não... Muitas audiências, elas necessitam ser
presenciais, mas boa parte das audiências também pode ser virtual e isso gera, inclusive, rapidez e menor custo. Se não fosse advogado, seria? Se eu não fosse advogado, o que eu seria? Não sei. Contador de história. Olha, Rodrigo, foi um enorme prazer. Já sei que a gente vai ter que marcar outro programa para contar mais histórias, hein? Não, tem muita história, mas eu que agradeço aqui, foi ótimo. Parabéns mais uma vez pelo projeto, Obrigada. Muito bacana. Você pode ter certeza aí que eu vou acompanhar aí todos os episódios. Muito obrigada. E vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima!